Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de coração por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Temos muitos assuntos importantes que estão acontecendo hoje no Brasil, que eu vou comentar com vocês, mas eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês por estarem contribuindo para o nosso portal chegar em tantas pessoas. Somos agora 800 mil pessoas conectadas, inscritas através do nosso portal. Esse número por si só já é extraordinário, ele atribui assim, uma importância a um espaço como o nosso portal muito grande, como uma ferramenta no debate político aqui no nosso país. Mas a qualidade das pessoas aqui é que faz a grande diferença, que potencializa ainda mais a importância do nosso portal. Cada pessoa que está aqui, adolescente, adulto, pessoa de terceira idade, pessoas que estão fora do nosso país, que estão em locais afastados do nosso país, todos têm uma coisa em comum: a preocupação com o próximo, a preocupação com o nosso país, uma preocupação sincera em fazer as coisas corretas, fazerem as coisas para que o bem prevaleça sempre sobre o mal, e mais do que isso, né, o engajamento. Cada conversa que a gente tem com uma pessoa, cada vez que a gente compartilha um vídeo, a gente está ajudando a mudar muitas vezes a opinião de uma pessoa e a sua conduta. É através dessa conexão toda que o nosso portal, junto com tantas outras pessoas, milhões de brasileiros, nós conseguimos barrar um processo que estava transformando nosso país num verdadeiro inferno. Então, todos os dias, quando você acordar, coloque isso na sua cabeça, que você, com a sua prática, com a sua conversa, um simples contato, uma simples troca de mensagem, um compartilhamento de um vídeo, você ajudou que o nosso país se tornasse um país com alguma esperança da gente ser uma nação melhor, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, mas eu não podia deixar de fazer esse agradecimento especial a todos vocês. Muito obrigado, continuem a divulgar o nosso portal, nós só temos essa ferramenta, são vocês que têm feito nosso portal chegar cada vez mais a mais pessoas. E, enfim, se você está chegando agora, se inscreva também, venha participar das nossas atividades, dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui antes de entrarmos no ar, sempre entre 5 horas, 5 e meia. Participe também, mandando seu comentário, dando seu joinha, e o nosso clube de membros também, que está de braços abertos aqui para você que quer contribuir, quer apoiar de alguma forma mais efetiva esse tipo de espaço, tá bom, gente? Então vamos continuar, porque estamos agora num momento muito importante no nosso país, diria até um momento muito bacana, porque nós interrompemos um círculo que estava se retroalimentando, um círculo infernal, onde uma coisa ruim puxava outra coisa ruim, que potencializava outra coisa ruim, que ia indo embora, e a gente não sabia aonde é que o Brasil iria parar nas mãos dessa gente toda. Mas a fila está andando, hoje eu já conversei com vocês mais cedo sobre o julgamento lá no TSE, que terá desdobramentos muito mais contundentes em relação à figura do ex-presidente da República. Então vamos aqui destrinchar os nossos temas. Começo com essa matéria aqui, que é do campo do humor, né, do caderno Sensacionalista, né, que é publicado em alguns jornais e especificamente aqui no jornal o Globo. Eles colocaram a seguinte manchete aqui: sextou, fim de julgamento de Bolsonaro fica para amanhã para facilitar comemorações. Então, gente, será certamente uma sexta-feira onde você vai poder fazer seu happy hour numa boa, vai poder beber tranquilamente, vai poder curtir o fato de ter ajudado o nosso país a se livrar do inferno. Nós não chegamos no céu, mas nós conseguimos emparedar, pelo menos isso estava acontecendo no nosso país. E outras coisas estão se sucedendo para comprovar isso que eu estou dizendo para vocês. Então fica aí um toque de humor no meio dessa história, né? Bom, e aí coisas que estão acontecendo. O ex-presidente da República, ele continua a acreditar em fantasias no seu universo paralelo, né? Olha que coisa interessante. O Bolsonaro, por onde ele anda, ele publica nas suas redes, então sempre vai aquela turba, né? Que nem aquele desenho animado que tinha quadrilha de morte, aquele monte de criminoso, né? No desenho animado que andavam dentro de um carro, todo mundo apertado. Pois bem, é aquele tumulto. Para onde o Bolsonaro vai aquela turminha sempre ao seu redor. Só que quando ele não avisa, ele encontra as pessoas de carne e osso, que ele encontra patuleia, né, a patota ali ao redor dele, ele acaba sofrendo alguns reveses, né? Hoje ele deu uma entrevista quando ele estava embarcando para vir para o Rio de Janeiro, mas não tinha gente ao redor dele, só haviam ali jornalistas. E ele foi perguntado sobre um projeto, né, de anistiá-lo.
que eu já comentei aqui com vocês, que não vai prosperar, ele pode tirar esse cavalinho da chuva. Esse pessoal do mundo paralelo, eles vão continuar vivendo no mundo paralelo. A realidade vai continuar a acontecer de um lado e eles vão ficar nesse mundo paralelo do outro, se decepcionando, se desgostando bastante. Mas a coisa foi mais ou menos isso aqui. Não dá para escutar, gente. Vamos ver se dá. Bom, tá muito ruim de escutar, mas em resumo ele diz o seguinte, olha, esse projeto de fazer anistia é uma coisa que acontece em todas as democracias. E falando bem tranquilão, né, diferente daquele bravateiro, né, aquele viril, né, aquele imbrochável. Agora ele tá todo calminho, né, parecendo um gatinho manso, né, um gatinho castrado, né, assim, gatinho gordo, né. Enfim, tá dizendo, olha, e a esquerda sempre utilizou de anistia. Então, enfim, a gente sempre faz um paralelo, querendo fazer uma associação com alguma coisa positiva, a catástrofe que está se aproximando da vida dele agora e ele tentando ali jogar uma boia para si mesmo. Não vai colar. E aí teve hoje aqui, está no portal do Metrópole, né? Ele desembarcou no Rio de Janeiro, não tinha nenhum popular lá para recebê-lo, né? E quem estava passando ali não estava indo muito para a cara dele, não. Ele escutou uns gritos ali, eu acho que dá para escutar aqui, vamos ver. Ressuscitou aí não conseguiu falar, o aeroporto não estava cheio. Sinal dos tempos, sem aqueles 200 seguranças, sem o dinheiro público, né? Fica complicado ir para um lugar assim, sem avisar, e ser abraçado pelas pessoas, né, que viram o que aconteceu aqui no nosso país. Matérias. Bolsonaro diz que vaquinha no Pix arrecadou o suficiente para pagar multas, sem revelar valor. Eu já cantei a pedra aqui com vocês, né? Será que esse montante será revelado ou será que vai ter uma sobrinha básica aí para malocar, para converter em dinheiro, em espécie, para poder comprar mais imóveis no futuro, né? É uma questão absolutamente complicada, mas não dá para a gente esperar nenhum tipo de comportamento, né, ético, comportamento honesto dessa gente toda. Então nós não saberemos quanto é que o Bolsonaro está recebendo de doação das pessoas que ainda acreditam que é possível ainda ele escapar de alguma coisa, né? Hoje, lá no julgamento do TSE, eu comentei com vocês, né, o comportamento do ministro Raul Araújo, que está muito mais próximo daquela linha da senhora Lindora Araújo e do senhor Augusto Aras, que foram ali precursores, né, na indignidade do meio jurídico, ou assim, os maiores símbolos de como o direito ele pode ser uma coisa corrosiva contra a sociedade, como ele pode ser corrompido, como ele pode ser usurpado e como ele pode ser distorcido contra a sociedade de uma maneira geral. Então, depois que surgiu o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo, outras pessoas se colocam desinibidamente para dizer também as maiores aberrações jurídicas. E hoje foi o senhor Raul Araújo. Ele chegou a ser interrompido pela ministra Carmen Lúcia, do tipo assim, ô ministro, o senhor está falando sério mesmo? Eu não vou chamar o senhor de mentiroso, nem de imbecil, nem de cretino, nem de corrupto, nem de uma pessoa distorcida mentalmente, mas foi isso que ela fez nas entrelinhas, para quem estava observando. Porque ela, delicadamente, ela falou, olha, o senhor está falando uma coisa que não é a discussão que nós estamos travando aqui. Nós estamos julgando se o presidente da República, da época, ele cometeu um delito eleitoral e se por isso ele tem que ser cassado, ele tem que sofrer uma sanção. Ele entrou ali no rolandolerismo, né? Mas vale a pena aqui, vamos ver se a gente consegue pegar essa cena aqui. Vamos lá. Senhores ministros, ex-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, apenas nessa passagem do voto, que, como disse, estou seguindo com muito gosto, Vossa Excelência teve a gentileza de nos encaminhar, não me pareceu que no voto do ministro relator tivesse nenhuma referência a que este documento, que o relator acolheu como juntada, tivesse nenhuma referência nem de autoria, nem de responsabilidade do primeiro investigado. Se eu entendi, só para ficar claro, porque
Eu, por exemplo, no meu voto, nem uso este dado, presidente. Eu fiz um voto apenas da cena, que é o objeto do cuidado. Mas como Vossa Excelência está se manifestando especificamente, e eu quero só entender se Vossa Excelência está excluindo alguma coisa, mas sem pertinência com o que o relator teria dito, porque... Gente, ela está sendo delicada, eu vou colocar para vocês, mas é que ela está dizendo o seguinte, só está pensando que está enganando quem, o doutor Raul Araújo? Está pensando que aqui nós somos idiotas? Enfim, pelo menos ele sentiu que foi desmoralizado ali, mas essas figuras, quando elas se colocam nesse campo do bolsonarismo, se tem uma coisa que eles não se preocupam é com moral e com ética, né? Elas vão para a sepultura carregando essa pecha assim, enfim, mas isso tem um grau de psicopatia também, né? Que é o sentimento de não reprovabilidade, juízo de reprovabilidade. É aquele, comparando de uma forma assim bem contundente, né? É o cara que mata a família e vai comer uma pizza. É o cara que mata a família e vai para o cinema, né? E o voto do ministro André Ramos simplesmente destroçou, todos os argumentos foram colocados anteriormente, o placar agora está 3-1. Então amanhã, como disse o sensacionalista, é o dia da gente ter o primeiro voto, que será da ministra Carmen Lúcia, que não tem como haver uma reversão, só falta um voto. O Bolsonaro teria que ter os 3 ministros do STF ali votando a favor do Bolsonaro. Então, gente, a fatura está resolvida, como eu venho dizendo aqui, e outras pessoas também em outros canais, há muito tempo. O lixo da história vai ficar cada vez mais repleto. E muitos canais de direita vão ficar sem ter o que fazer, né, gente? Muita gente aqui, essa gente toda aqui, eles vão perder o discurso. O nosso grande problema, como eu comentei com vocês, é que isso funcionava como um movimento de retroalimentação. Os insanos, os golpistas, os aproveitadores, gente estava ganhando dinheiro para ter sido alçado, né, do submundo da política para uma condição de mais evidência. Essas pessoas todas, elas faziam um discurso que era incorporado por quem estava no poder, ou seja, o presidente da República e as pessoas que estavam no seu entorno, que reforçava esse discurso e jogava de volta para as redes, que retroalimentava isso e jogava de novo para o Poder Executivo, para os membros todo do Poder Executivo. E nós aqui, observando esse fenômeno, a gente ficava absolutamente aterrorizado, né? Aonde é que essa história iria parar? Um desses esquemas é o que estava na antiga Rádio Jovem Pan. Muitos foram excluídos ali e montaram um outro ambiente. Aí tem a revista Oeste, que concentra alguns desses remanescentes do bolsonarismo que estavam na Jovem Pan. E aí, gente, eu vendo a análise aqui de uma colega advogada, sobre o voto do ministro Benedito Gonçalves, eu não resisti para mostrar para vocês e fazer algumas críticas em cima, né? Vamos acompanhar aqui, vamos lá. Comentários com Fabi Barroso, muito boa noite, nossa representante do Departamento Jurídico aqui de Oeste Sem Filtro, ela que acompanhou as 3 horas da leitura do voto do ministro relator Benedito Gonçalves. Fabi, o que você pode trazer, quais foram os principais pontos levantados pelo ministro? Boa tarde a todos aqui do Oeste Sem Filtro. Realmente esse é um sacrifício pessoal, mas eu gosto, né, por isso que eu sou da área do direito, acompanhei sim, e eu gosto de fazer isso porque eu tenho uma visão particular. Então, no direito... Esses são os juristas extremistas, tá? Os bolsonaristas, né? Bom, eu vou evitar de fazer comentários aqui estéticos, né? Vamos nos ater aqui às questões objetivas, às questões que ela está dizendo. Quando a gente vai olhar algo desse tipo, a gente olha sempre a parte processual, que aí é coisa de advogado chato mesmo, que eu vou ficar explicando para vocês. Ela está querendo dizer o seguinte, é coisa de advogado chato, eu não vou ficar explicando para vocês, seus idiotas. No caso, as pessoas que estão acompanhando, que são assinantes lá desse espaço de direita, né? Ela não quer explicar, é muito complicado. O presidente Bolsonaro foi muito bem na parte processual, quando ele falou ali e pediu para que não fosse tão abertos os pedidos como acabou ocorrendo. E tem o mérito é o que vale mesmo, isso sim dá para discutir bastante com todo mundo e todo mundo atender. O ministro Benedito fez esse voto super longo de quase 400 páginas, que ele não leu por completo, ele falou de várias jurisprudências, mas ele acabou tendo entendimentos que, para mim, tecnicamente estão fora da lei, à margem da lei. Então o ministro Benedito Gonçalves, ele falou tudo que ele disse ali está fora da lei, né? Eu convido a colega aí, eu até fiz aqui um apanhado, e eu imprimi não, né? Tem aberto aqui o voto do ministro e o relatório. Se ela
quiser, ela pode dar uma pesquisada que ela vai ver os fundamentos jurídicos todos, né? Mas essa gente trabalha com essa mentira, né? Eles contam a mentira, acham que ninguém vai ver, ninguém vai checar e passa batido assim mesmo. Vou continuar aqui com ela mais um pouquinho. Eu digo isso porque o argumento dele trazido não está embasado em nada da lei. E aqui é muito simples eu explicar para todo mundo entender de vez sobre esse assunto, porque o pessoal fica falando não tem nada a ser feito. Tem sim, a gente precisa cobrar sempre que a justiça seja feita de uma forma ou de outra. Então, cobrar que a justiça seja feita de uma forma ou de outra, né? Eu não entendi muito bem essa fase. O grande problema disso, todo mundo pode entender, é que o Bolsonaro, então, pelo voto aí do ministro relator, ele é o relator corregedor do TSE, então o Tribunal Superior Eleitoral, que tem só mérito eleitoral, entendeu que o presidente Bolsonaro agiu com abuso de poder, que está na lei, inclusive é a lei lá que embasa o impeachment, né, a lei de impeachment, e que caberia estar... Eu vou poupar vocês, meus queridos e minhas queridas, de maiores sofrimentos, né? Embora a moça seja muito bem apresentada, né? Enfim, mas o conteúdo aí tá, eu prefiro do senhor, do ministro Benedito, prefiro dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, porque, de fato, se a gente se apegar ao que o pessoal da extrema-direita diz, eles vão ficar requentando algo do mundo paralelo, do terraplanismo jurídico. E aí a gente não vai parar em lugar nenhum. Mas ainda bem que nós conseguimos dar um basta nessa história. E agora eles vão ter muitos sofrimentos pela frente para poder entender o que aconteceu aqui no nosso país, tá bom? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Amanhã vamos certamente comemorar termos contribuído para mudar o nosso país. Um grande abraço, até amanhã. Tchau.